Mas até pegando o seu comentário, Diego, então de maneira pragmática, você acha que o Bitcoin ele tem essa tendência de subir menos a cada halving, né? Você pega lá o primeiro halving, pô, multiplicou 90 vezes, no segundo 30, no último 7. Nesse, eu falo que a minha expectativa razoável seria ele dobrar, pensando dia do halving até um topo de mercado. E eu acho que é razoável. Acho que é razoável. O pessoal do mercado tradicional fala, meu Deus, que exagero. Bom, o tempo irá dizer, né? Mas olha o quanto ele subiu antes do halving. Você acha, então, que ele pode subir mais do que isso? Você acha que esse ciclo pode ser tão bom quanto o anterior, por exemplo? Em retrospectiva, Bruno, talvez reconheçamos esses anos de 2017 a 2024, ou talvez até antes, como uma época negra, Dark Age do Bitcoin. Uma época em que ele não tinha acesso ao mercado de capitais e ele era um ativo sem a chancela dos maiores alocadores do mundo. A última vez que o Bitcoin acessou pela primeira vez um pool desse tamanho foi quando ele começou a ser negociado numa corretora. Antes não tinha corretora, era um abacaxi. Quando ele começou a ser negociado na Mt. Gox, ele multiplicou algo como 100 ou 1000 vezes em pouco tempo. Não acho que isso vai acontecer agora na mesma velocidade que no passado, mas eu tenho uma expectativa de que esse é o ciclo onde a gente pega o ouro, porque algumas etapas vão acontecer que para a psique humana é importante. Nós vamos captar mais dólares do que tem os ETFs de ouro logo mais, e ele vai ficar perigosamente perto da cotação do ouro. Nós precisamos multiplicar por 10 para pegarmos o valuation do ouro. Você acha que chegando perto tem um ponto de inflexão? Tem um ponto de inflexão, onde ele fica perto demais para as pessoas não realizarem o óbvio, o que já é óbvio, para nós. E como essa área dos 180, 250 mil está muito tumultuada, porque as melhores pessoas que eu conheço, as mais racionais, as mais bem preparadas, dizem todas a mesma coisa, eu digo, se fossem todos inteligentes como vocês, o Bitcoin já estaria com um preço onde ele vale $1 milhão ou 2. Mas acontece que a humanidade, eu acho que é muito mais irracional do que isso. E em algum momento ela entra numa trajetória de preço que não tem nada a ver com o fundamento. Então, se ele realmente deveria ir para 180 ou 200 mil dólares, ele vai na prática para 650 mil, porque em algum momento vão comprar pessoas que não fazem conta nenhuma. Se fizessem, ele pararia ali. Então, eu tenho essa expectativa, mas mais uma vez, não vou vender. Então, vamos ver até onde vai e depois até onde volta. Interessante. Interessante. E já aproveitando essa questão desses novos fundamentos por trás do Bitcoin, porque a gente vê surgindo, né? Isso é o pessoal que está mais imerso em cripto, mas aproveitando o seu comentário, por exemplo, o que seriam os ordinals para o pessoal que está acompanhando? E você acha que isso, por exemplo, muda jogo? Muda. Eu vou deixar uma do Miguel Medeiros, que é uma referência técnica do nosso setor. O Bitcoin ele fez o maior airdrop do mundo. Ele entregou bilhões de tokens para todo mundo que tinha algum Bitcoin. E ele Vai ter que explicar isso. O airdrop talvez seja mais íntimo para vocês, até do que para mim, mas é a prática onde você ganha alguns tokens por possuir já outros tokens. Então é como se fosse uma distribuição de dividendos cripto. Posso dar um passo atrás? Claro. Só um parênteses antes, você falou que o que era óbvio pra gente na resposta anterior, caso não seja óbvio pra quem tá assistindo, é o Bitcoin valer mais do que o ouro, certo? Sim. Era só isso que eu queria deixar claro. O ouro tem milhares de anos de história e é meio bizarro você pensar que em 2 décadas um ativo que começou como um brinquedinho colecionável na internet possa valer mais que esse metal tão antigo. Todo o dinheiro começou como colecionável e as pessoas, inclusive o Bitcoin, ele reinicia esse ciclo. Ele começou como um colecionável nerd cypherpunk, agora ele volta a ser um colecionável de um artefato digital. Que é o que a gente vai falar agora, que são os ordinals. Que a gente vai falar agora. Então, os ordinals. Um cara lá muito nerd de Bitcoin publicou a teoria dos ordinals, que, como diz o nome, ordena os satoshis de um Bitcoin. Satoshi é o centavo do Bitcoin, é o átomo de Bitcoin, a unidade indivisível de Bitcoin. E aí esse cara começou a olhar para a história dos satoshis individuais e criar categorias para ordenar a importância deles num sistema subjetivo, meio artístico, estético. Tipo, satoshis que já passaram pela carteira alguma carteira do Satoshi Nakamoto, então com você hoje, eles são ultra valiosos. Por quê? Porque eu quero, porque eu tô dizendo, porque eu tô criando essa história. Ou os satoshis que foram gastos para comprar aquelas pizzas famosas lá, também são importantes. Enfim, o cara criou como se fosse uma nota marcada, né? Exato.